Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje nós vamos conversar sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E a minha entrevistada é a Cleo Baffini, que é artista, cantora, maravilhosa, e eu sou fã. Eu também sou sua fã. Muito obrigada, Zigrid, por estar aqui mais uma vez e conversar sobre um assunto que eu adoro. Amo. É maravilhoso, né, Cleo? É muito bom. E faz parte, precisamos conversar mais sobre isso. É verdade. As pessoas, às vezes, elas têm uma ideia equivocada, né? Acham que, não, a pessoa, ela estudou, ela teve oportunidade, fez um monte de curso, só que é algo que todo dia a gente tem como aprender, né? Demais, demais, assim. Eu aprendi muito e digo que o meu autoconhecimento mesmo, assim, o start foi com uma certa idade já. Sabe, aquele start que te dá, você fala, Sim. Preciso pensar sobre isso, né? E foi com a sua ajuda que deu esse start, que me ajudou, que foi mais ou menos com uns 35 anos. E, Cleo, é interessante que eu acho que todo mundo que lê muito e gosta de ler, eu sei que você gosta de ler bastante, às vezes quando a gente pega um livro sensacional, né, a gente fica, não, transformou a minha vida. E sempre a gente aprende algo, sim, só que isso não é garantia de transformação. Eu não sei se... Só que chega num momento que aquele conhecimento vai acumulando, não é? Vai acumulando e às vezes num curso, às vezes numa palestra, às vezes numa palavra, numa frase, aquela chave ela vira. Exato. E tudo faz sentido. É a questão também do filtro, né? Você acumula um monte de coisas aqui, aí você vai filtrando. Quando chega ali naquele pequeno, né, naquela coisinha menor ali, como você disse, até numa frase, aí a gente consegue ter esse start de que eu preciso correr atrás de mim. Eu preciso ressignificar minha vida, eu preciso rever o que eu sou, o que ressoa meu coração de verdade e não somente tudo, porque assim, a gente viveu muitas coisas até chegar onde estamos. Sim, né? Traumas, né? Exatamente. Conhecimento e é muita coisa que vai se misturando ali, né? E às vezes, muitas vezes a gente fica com travas e a gente não entende o porquê dessas travas. Por que às vezes a outra pessoa ela já está longe e eu ainda estou aqui, né? Como se estivesse com o freio de mão puxado. Sim. E cada um tem a sua história. Exato, e isso nos auto-sabota demais, né? Esses paradigmas, essas coisas que fomos condicionados através dos nossos pais, das nossas famílias, das nossas vivências. Sistema educacional. Isso. E depois a gente fica adolescente e aquele grupo, aí a mídia. Às vezes nós mesmos, né? Nós mesmos, sim. Campo de Batalha da Mente tem uma pregadora que eu gosto muito, que é a Joyce Meyer, e ela tem um livro que é o Campo de Batalha da Mente, que eu acho assim fantástico. Esse eu não li ainda. Maravilhoso. Muito e bom. assim, ela fala exatamente isso, a gente o tempo todo, a nossa mente é um campo de batalha, os nossos pensamentos, os nossos traumas, as novas informações, os nossos sonhos ficam ali guerreando. É verdade. E se a gente não tiver essa clareza, essa humildade, né, de dizer, não, eu sempre tenho muito para aprender, eu nunca vou chegar no ponto de dizer, ok, eu já aprendi tudo, eu sei tudo. Até porque a vida muda. A mudança acho que é a maior certeza que nós temos é a questão de que a vida ela muda demais e o dinamismo dela. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu tinha uma opinião sobre alguma coisa, exatamente. até sobre mim mesma. Aí você vai buscando, fala, não, aquilo não ressoa, nossa, não é isso legal. Isso não é fantástico, eu acho isso maravilhoso. Eu acho incrível essa evolução que nós temos quando a gente se permite se autoconhecer, né? Se permite mesmo. Porque quando a gente acessa lá a nossa criança interior, né? Quando a gente acessa aquela coisa mais pura de nós mesmos, essa essência não muda, né, Zig? Sim, é verdade. Essa essência, ela não muda, ela se transforma, ela pode até se fortalecer, exato. E isso eu acho que é fascinante, assim, sabe? Eu descobri que eu gosto de muitas coisas que há um tempo eu tinha deixado de lado, assim, sabe? A conexão com a natureza é uma das coisas que eu mais amo. É o que eu mais estou sentindo falta no momento. Sim,
Sim. Eu Por ainda conta tenho... da pandemia, Aham. né? Por exemplo, você ainda mora numa casa que Nossa, te permite estar em contato com a natureza. Eu já Muito. moro num apartamento, Exato. então já tem essa E essa dificuldade. contemplação minha diária, assim, eu acordo e contemplo isso que me faz bem. Se reconecta, né? Exatamente. E isso parece ser assim, mas autoconhecimento é isso, né? Parece ser meio assim, é só isso? Não, é muito tem isso. que ter muita coragem. O autoconhecimento tem que ter muita coragem. Até a chave do profissional, né? Que você sabe que eu Sim. tive uma mudança muito grande profissionalmente por conta do autoconhecimento. Se eu não me conhecesse, eu nunca mudaria. Nunca teria me tornado o que eu sou hoje, me assumido artista e assim por diante. Eu acho que isso é importante. E é a coragem de mudar. Não, né? A coragem tem que estar A coragem de tirar aquelas coisinhas que não estão funcionando, mudar os hábitos, estudar e assim. Permitir aprender aquilo que ainda não sabe, né? Saber que a gente não sabe tudo, a gente não está pronto. Um dos motivos que eu quis trazer a Cléo aqui, porque além de eu, como eu falei, eu sou fã dela, realmente do trabalho dela, acho incrível. Ela já fez alguns processos. Então, assim, eu sempre falo muito de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Eu acho interessante trazer uma pessoa que vivenciou, muito. Até para, né? Uma coisa é a gente falar o conceito, outra coisa é contar a experiência. Cléo, foram vários processos. Foram. Mas assim, foram. O Saia da Terra do Nunca, que eu acho assim, Saia da Terra do Nunca é o meu último, e assim, é o bebezinho que eu sou apaixonada, não que eu não seja pelos outros, mas por todo o processo da jornada. Cléo, fala um pouquinho para quem está vendo aquela parte que chega a mexer fisicamente. Nossa, essa eu acho que era. Então, eu fiz os processos com você, algum deles, né? E acho que quase a maioria deles Sim. eu fiz, né? Quando chegou nessa sua proposta do Sair da Terra do Nunca, a princípio eu pensei, o que ela está querendo dizer com isso, né? E aí, conforme você vai passando o processo, porque tem as tem os... Segura aí só um pouquinho, senão, só para explicar para eles. Porque senão eu não vou conseguir chegar lá. Mas eu já vou deixar tu falar. É que assim, a jornada Saia da Terra do Nunca, como é que ela funciona? São 7 ilhas de autodesenvolvimento e conhecimento que você passa, em que você trabalha cada área da sua vida. Então, é um curso digital, a Cléo fez no módulo digital, ele não é presencial, e que você se permite. Só que é algo que você pode tanto fazer rapidamente, quanto não. Cada um tem o seu tempo. E existem ilhas que demoram mais, que às vezes são áreas da nossa vida que a gente tem que parar e olhar mais. Exato. E ficar... E isso muitas vezes chega a causar até mesmo um desconforto. E por que Saia da Terra do Nunca? Ele faz uma comparação, é uma metáfora à história do Peter Pan, que o que acontecia com Peter Pan? Ele era um menino que não crescia. Então, muitas vezes, nós estamos nessa condição. Então, tem algumas áreas da nossa vida que a gente já, evoluiu pra caramba. E outras não. A gente vive na terra do nunca, que é uma terra de ilusão, que a gente acha que tudo é perfeito. Exato. Muitas vezes a gente já alcançou uma realização profissional, às vezes afetiva, e é como se aquilo ali se resumisse a nossa história. Enquanto que não, a gente tem muita coisa ainda para viver e a gente não tem que ter essa ilusão, porque essa terra do nunca é um local aparentemente maravilhoso, só que ninguém cresce lá. A gente fica estagnado. Agora sim, Cléo. E aí, passando essas ilhas, chega um dado momento ali, que eu acho que foi na 3ª, se eu não me engano, por aí. E, gente, fisicamente mexe com a gente, fisicamente, porque te trava a autossabotagem. Emoções que são trabalhadas. Emoções que são trabalhadas. E aí a gente também tem eu tive essa questão da autossabotagem. Depois eu analisando, eu queria dar uma... Então, assim... né, a gente... não, dá medo. Porque dá medo, dá um certo desconforto mesmo. São desconfortos físicos. E me deu dor de barriga, uma enxaqueca imensa. Gente, forte. E assim, e quando eu percebi, aí eu falo, Zig, né, pelo WhatsApp, pelo amor de Deus, está acontecendo isso. Eu também, né, porque ela passou pelo processo junta, né? Eu também passei por isso.
E aí eu me acalmei um pouco mais e segui em frente, né? E foi... Mas assim, é incrível, porque quando mexe com o nosso emocional, como que o nosso emocional está atrelado às nossas questões físicas, a toda a nossa... As nossas realizações. Exatamente. Até a falta de vontade de avançar para alguma área diferente, Sim. porque trava, tem alguma emoção ali travando. Exatamente. De sobrevivência, né? Aquela coisa, ai não vai, senão vai morrer. E assim, uma coisa que eu achei muito Isso é interessante. inconsciente. Muito inconsciente. E aí vai se tornando consciente através das tarefas e das Sim. propostas, né? Que você vai percebendo ali aonde que tem... Ah, peraí, isso daqui eu preciso melhorar muito. Então, por isso que você disse até sobre o tempo dela. Né? Sim. Porque tem ilhas ali que você fica e dá uma travada e precisa, porque ali é que você precisa desenvolver melhor. E cada pessoa é diferente, de repente a ilha que te prendeu mais não é a mesma que para outra pessoa. A ilha que deu esse desconforto físico não é a mesma que dá um desconforto físico em alguém, né? Ou em outra pessoa, quer dizer. Então, assim, mas o que eu mais achei incrível dessa jornada, assim, para mim, foi a Ilha da Iluminação. Eu não sei se eu poderia falar. Pode, fazer um spoiler. E assim... Essa eu sou apaixonada. Então, eu percebi que eu precisava muito disso. Muito. Não tem como a gente ir adiante sem ela. Não tem como avançar sem ela, assim. E eu estava precisando me reconectar. E eu me emociono até de falar, gente, porque essa foi muito forte para mim. Eu me reconectei de uma forma tão grande, assim, que foi emocionante. Eu fiquei, assim, sabe? Eu falava, gente, é isso aqui que era aí que estava faltando. Que estava faltando. Era aqui mais... E todo aquele desconforto, parece que era assim, eu tô aqui, vem, não desiste que você vai chegar lá. E eu cheguei. Assim, é muito, muito Não, e louco. é interessante, Cléo, que como veio, e eu digo que veio porque realmente foi uma inspiração muito forte, a jornada Saia da Terra do Nunca, e essa ilha em especial da iluminação, que eu acho que ela é fundamental, e eu vejo assim que muitas pessoas, às vezes na ilusão de que dão conta de tudo sozinhas, elas perdem muito porque elas estão ali dando braçada, estão nadando, sabe? E ao invés delas irem da forma melhor, fluindo para outra ilha, elas vão na braçada contra a corrente. Então é um cansaço e muitas morrem na beira. Muitas desistem. E aquelas que são, assim, digamos que né, a gente às vezes fala da palavra guerreiro como se fosse uma coisa muito legal, muito bacana. E assim, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, porque o guerreiro ele quer lutar, só que ele quer lutar às vezes com uma ideia fixa e ele quer lutar contra essa corrente. Né? Então, assim, eu sou guerreiro, eu quero... E ao invés, às vezes, parar e pensar e falar assim, não, peraí, eu posso ir por esse caminho que é muito mais fluido, porque está aqui dentro. Não, exatamente. Vamos parar de dificultar um pouco, de lutar contra certas coisas, né? Mas isso tem a ver com essa desconexão, exatamente. Não é? Então, assim... Aí a desconexão traz muita confusão e todo mundo tem as dificuldades, as lutas diárias, né? Então, assim, às vezes, em meio a essa necessidade de sobrevivência, vem a confusão e a pessoa... Aí uma hora ela vai para um lado, outra hora vai para outro, outra hora vai para o outro, e nunca chega em lugar nenhum. Quando eu digo lugar nenhum da realização. Aí ela acha que, eu vou ficar lá na terra do nunca, pelo menos já conquistei alguma coisa e vou ficar lá, só que eu não vou crescer mais. E essas pessoas, eu sei que tu pegaste essa essência, são pessoas que têm um potencial incrível de realização e porque que tem ação. É um crime elas estarem estagnadas porque na zona de conforto. Eu peguei esse arquétipo do guerreiro porque eu acho que é aquele que, né? Então, assim, exatamente, são pessoas que têm muito foco, que estão lutando, que têm força, energia, só que estão gastando energia, talvez, esse foco num esforço, porque não para, às vezes, para pensar. Né? Para se conectar. Eu acho que quando eu estou com algum problema de verdade, assim, isso é uma coisa minha, eu preciso parar. Eu também. Eu tenho preciso que ter diariamente um momento só comigo. E aí a questão que entra os hábitos também, né? Isso eu tenho o hábito de fazer. E isso foi uma coisa que eu também peguei um ganchinho, assim, seu.
Falei, gente, peraí, eu comecei a acordar mais cedo, né? Bem mais cedo. E que faz uma diferença incrível, né? Incrível. E assim, eu sou bem gulosa, porque eu tenho 2 horas para mim. É pelo menos das 6 às 8 da manhã, eu guardo esse tempo todinho para mim. Aí eu leio, eu tenho minha rotina não, é meu ritual matinal. E que faz toda a diferença no dia, na semana, no mês e no ano. Exatamente. Cada um vai ter o seu, mas eu aconselho imensamente, nem que seja meia hora, assim, sabe? Sim, tem meia horinha. Isso vai trazer, vai te dar uns starts também. Isso ajuda muito. Se a pessoa não tem tempo, não tenho tempo, eu já acordo apressada, então Sim. acorda antes para fazer isso. Porque você vai ter um acúmulo de energia para as outras atividades do dia. Se você já acorda com pressa, cansado, atrasado, o efeito também é diretamente proporcional. Então, tudo vai ficar ruim. Eu acho isso também. Foi bem isso que eu fiz. Né? Quando eu estava nativa cantando, então eu dormia mais tarde, era fato, né? Mas assim, mesmo assim eu comecei a acordar mais cedo. Por exemplo, eu acordava às 9 da manhã, no meu tempo, né? Quando eu estava cantando, porque eu não consigo passar disso. Mas às vezes eu chego muito tarde e tal. Sim. E aí, para ter aquele descanso legal, eu acordava às 9. Eu falei assim, não, eu faço questão de acordar pelo menos 7h30. Aí eu comecei a acordar às 7h30. Se eu precisasse descansar um pouquinho, eu descansaria um pouquinho antes de ir trabalhar. Então, eu me organizei para ter esse momento. Então, eu saio, como você disse, eu moro numa casa. Então, eu saio, eu vejo né, o que está acontecendo, que é muita coisa, né? Passarinho e tal, e eu amo isso. E aí eu me conecto ali, eu faço as minhas coisinhas, meu ritualzinho. Mas que eu exijo de mim esse tempo, pelo menos 1h30, 2 horas. Tem pessoas que não vai conseguir, não tem problema, sabe? Sim. Mas eu aconselho 20 minutos, meia hora, é sensacional. E, Cléo, a coragem, que assim, para esse processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, precisa da coragem. Para mudar de profissão, precisa de coragem. Sim. Assim, nessa transição que tu fizeste, conta pra gente, o que foi, assim, fundamental, que fez, tipo assim, foi isso? Não vou mais trabalhar nessa parte administrativa, vou seguir o meu coração. Esse foi um start que a vida me deu, né? Esse foi aquele que aí a gente se conheceu nesse processo, né? E esse realmente foi assim, como meu esposo, ele é músico, né? Então, eu já ficava vivenciando aquilo ali e tal. Já era algo natural. Mas eu não, mas de vê-lo. Mas para mim estava adormecido de verdade. Eu não cantava com ele, não fazia, a gente ouvia música junto, mas eu não cantava. Mas já pintava. Quem, eu? Com ele. Sim, já pintava, a gente já pintava. Então, já, né, liberou umas coisinhas aí. E aí, quando eu me vi trabalhando demais mesmo, assim, eu já tinha me perdido de mim mesma, de verdade, assim. Eu estava num piloto automático. Aí eu falei assim, pera, não, tá errado isso, não tá legal. Tô ganhando bem, bacana, tudo tal, mas não tô feliz. E aí, eu resgatei isso, conversando com ele, eu falei, poxa, tal, eu gostaria de entrar numa aula de canto e fui entrando, fui estudando e foi assim, em menos de 2 meses a gente já estava tocando junto, cantando num palco, assim, sabe? Foi muito rápido porque já estava aqui dentro. Sim. Então, essa rapidez foi porque eu já estava aqui guardadinho. E aí, acessar isso foi um processo, gente, de muitos anos também. Não foi assim, rapidinho, né? Sim, fui acessando aos poucos isso e de repente quando eu dei pela própria dificuldade do inesperado, né? Porque assim, antes era um que ficava meio que, né? Um fazia, que é muito comum às vezes casais, um fazer uma coisa, o outro fazer outra e vai contrabalanceando, né? A gente tinha horários diferentes, eu trabalhava de dia e à noite. Um mais racional, outro mais emoção. E tal, muito. Mas assim, aí pegando esse gancho da coragem, a coragem mesmo veio quando eu percebi que eu estava totalmente desconectada de mim e da minha vida. A minha vida não era aquilo. Era sobrevivência.
Aquela questão, eu era guerreira pra caramba, fazia tudo Dava e tal. conta do recado. Dava conta do recado e tal. E aí eu falei, não, mas não é esse recado que eu tô querendo dar conta. Eu quero dar conta de outros. E isso é interessante, Cléo. Eu me lembro que antes, já faz bastante tempo, graças a Deus, mas eu antes também, né? Eu fiquei muitos anos trabalhando num banco. E depois, numa transição, trabalhava no banco, dava aula e trabalhava com meus processos de coach, mentoria. Mas eu lembro que o que virou a minha chave, chegou um momento que eu disse, não, a vida não é só isso. Você trabalhar e ficar torcendo para chegar sexta-feira, torcendo para chegar as férias, chegar um feriado, e aquilo ali, isso para mim era muito conflitante, dizer, isso não é vida, você tem que ser feliz durante o processo, e eu não estava mais feliz. Exatamente. Durante um tempo sim, fez muito sentido, só que chegou no momento que eu disse, não, eu já cumpri o que eu tinha que cumprir aqui, então assim, eu estou perdendo meu tempo, não estou feliz, e se a gente não está feliz, a gente também não vai conseguir se doar de forma alguma. Porque a gente está insatisfeito, a gente vê muito isso também, né? Hoje eu ainda trabalho com equipes, então eu vejo que, infelizmente, a maioria das pessoas elas estão insatisfeitas e atrás da sobrevivência. E isso traz um peso grande, porque isso afeta relacionamento, isso afeta a saúde física, isso afeta tudo, e até a própria organização, a instituição. E pegando até um gancho sobre isso e linkando com a questão da pandemia. Por exemplo, se eu não tivesse tido esse processo, estou tendo, porque nunca acaba. Sim. Esse processo de autoconhecimento, eu não estaria tão tranquila, entre aspas, nesse momento. Isso assim. não tem preço. Isso não tem preço. Não, e ainda esse mais, processo né? que me deu essa olha que coisa força. maravilhosa, porque hoje vocês trabalhavam, né? Sim. Até certo ponto. Então, mesmo assim, isso não foi com entretenimento, a gente sabe como é que está hoje por conta da pandemia, Exatamente. né? Esse ramo de entretenimento. Então, olha o ganho que tem, né? É algo que não tem preço Não tem mesmo. preço, não tem, assim, a gente conseguiu uma estrutura até familiar, porque eu convivo com o meu esposo o dia inteiro, né? E antes de várias também, pessoas que se separaram por causa da pandemia, que tiveram que conviver. Antes também, então também teve esse processo, como nós estávamos sempre juntos, então isso para nós não foi tão difícil assim, e a gente gosta de ficar em casa, porque a nossa casa, a gente criou um ambiente. Tem refúgios. E aí isso para a gente é gostoso, assim, né, de estar passando. Agora, é lógico, a pandemia nos trouxe muitos desafios. Sim. Extremos, assim, porque vamos para o segundo tudo são ano flores, né? sem trabalhar com o que a gente mais ama, né? Assim, de uma forma efetiva, porque não adianta fazer live, pode ser legal, mas assim, gente, tá com o público, está cantando, está ao vivo, é outra coisa, de verdade. Mas, se não fosse esse processo de autoconhecimento, Ziggy, eu acho que eu estaria com muito mais dificuldade de passar por esse momento, assim. Só da ansiedade, né? Tendo que administrar, a incerteza, e agora, como é que vai ser? Converso com muitas pessoas que estão nesse processo de tentar sair desses maus, né? Dessas coisas ruins aí que afetam, né? Não que não dê, que eu vivo, eu sou, nossa, né? Não é isso. Mas todo dia a exato. gente, né, tomar a nossa dose de, de reconectar, né, de saber o que é o principal, que Deus está acima de todas as coisas e que Ele que nos supre. Exatamente. É Ele que nos sustenta. Porque a gente acorda mal, às vezes, triste por alguma coisa, né? Enfim. E assim, eu tento também não me conectar muito. E algo que a gente sempre conversa, que eu acho muito importante falar, o que se vê, o que se lê, o que se ouve, o que você fala. Isso tudo contamina a gente. Exatamente. Então, assim, quando você estava falando até da questão dos livros, né? Aquele livro, Os 4 Compromissos, eu leio ele a cada 6 meses, porque ele nos coloca num eixo mais
mais equilibrado ali, né? Sim. De saber usar as palavras e entender o que você ouve, isso é muito Da importante. autorresponsabilidade, A eu sempre falo, é. autorresponsabilidade é vida. A gente, quando é autorresponsável, a gente consegue direcionar, porque a gente sabe que se está indo para um lado que a gente já imagina onde vai dar, a gente consegue trazer de volta e fazer da forma como nós queremos, direcionar o nosso pensamento. Ah, é fácil? Não é fácil, Não. mas é possível. E só é possível quando a gente quer, quando a gente se permite. E quando a gente sabe disso, que nós temos esse poder, essa capacidade Sim. de gerir as nossas emoções. Exatamente. Eu tenho isso comigo, assim, hoje, sabe? Né? Não é fácil mesmo, gente. Não é... Porque Mas vale a pena. Vale a pena entrar dentro de você. Vale a pena você se enxergar melhor. Nossa, porque o que nós temos somos nós. Exatamente. Né? O que nós temos somos nós. E não é então... aquela força, como você estava falando agora, do guerreiro, do arquétipo do guerreiro que vai lá. A gente tem essa força também, só que ela é muito desgastante. Ela causa muitos machucados, muitas vezes até fatais, dependendo da pessoa, Sim. porque não é fácil. Não. E tem formas da gente trabalhar isso, trabalhar essas emoções, né? Quando eu era guerreira, digamos assim, né, quando eu estava querendo lutar contra a minha verdadeira essência, eu adoeci. Muito. Então, assim, esse gancho de pegar mesmo, de se machucar, isso é real, totalmente real. Eu adoeci, eu esquecia de comer. Então, assim, um monte de... Porque, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso. Aí eu falei assim, poxa, não, eu não preciso, eu preciso resolver comigo. Poxa, eu tô ficando doente, eu não tô legal, eu não tô bem, eu não tô feliz assim. E também não significa que daqui a um tempo eu possa mudar de novo, talvez, porque não é só a gente não tem uma verdade só. A gente pode ser aquilo que a gente quer. Claro, exatamente. Só que é já com uma outra compreensão, já é com outro repertório de conhecimento. Exatamente, porque a mudança ela é uma coisa que são outras experiências. Exato, porque aí talvez tem pessoas que buscam isso, né? Eu gosto muito de mudar. Eu sou uma pessoa que gosta bastante, assim, de mudança, tanto de lugar, quanto... eu não gosto de ir sempre nos mesmos lugares, eu gosto de estar enxergando as coisas por outro ponto de vista. Então, assim, isso para mim me motiva bastante. Então, às vezes mudar até dentro mesmo daquilo que eu faço. Eu acho interessante. Agora mesmo eu estou querendo trabalhar uma outra coisa dentro da música, fazer outras coisas, e isso já me motiva demais, assim, e é bem gostoso. É esse o processo que a gente tem que curtir, que é o processo, né? Sim. Chegar lá a gente chega, mas o processo é o melhor. E, Cléo, fala para quem está nos assistindo, então, por que vale a pena se permitir fazer essa jornada, sair da terra do nunca ou outra de autoconhecimento? O que vale mais a pena é você ter os starts de que você pode, deve e tem meio, forma, método. Método para fazer o que você quiser ser. Sabe, assim, traça um objetivo e segue esse objetivo. E o Sai da Terra do Nunca faz você fazer isso aqui, ó. Através das ilhinhas, mas você vai alcançar aquilo, sabe? Metodicamente, com uma teoria incrível, muito bem escrito. As tarefas são deliciosas de fazer. É muito gostoso, apesar dessa coisa do desconforto, né? Dá uma assustada, mas é porque o processo é importante. E assim, ele me abriu... Porque senão não transforma, né? Essa palavra, ele me transformou dentro de algo que eu já tinha muito ali enraizadinho. Só que assim, como se fosse uma árvore, sabe? Tá enraizadinha e depois ela começou a crescer e dá a copa dela ficou bem verdinha, assim, cheia de ramos e potencialidades e possibilidades também. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que é. Porque é muita coisa, gente. Eu acho que
poderia falar aqui para vocês, acho que mais uma meia hora sobre. Todos os programas iriam ser preenchidos. Seria incrível. Cléo, obrigada novamente. Eu que agradeço. Foi um prazer você aqui. Eu que agradeço, Zig. E quem quiser saber um pouquinho, né, eu posso até escrever lá alguma coisa a mais, porque assim, gente, o processo Sai da Terra do Nunca é incrível. Façam. E hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem a gente vai conversar a respeito de visagismo, um pouco dessa questão da autoestima com a imagem. Um beijo, até o próximo programa.